Vamos começar então, irmãos? Então, vou ter que go. Vamos começar então, né? Vou ligar aqui. Tá bom. Jéssica, você pode orar para a gente começar? Eu? Sim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, gratidão, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, que nos concede, Senhor, passarmos, Senhor, em tua presença, Senhor. Agradecemos a ti, Senhor, por tudo, Senhor, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, este momento, Senhor, toda essa situação, Senhor, que estamos vivenciando, Senhor, dessa pandemia, Senhor. Nós sabemos, Senhor, e reconhecemos, Senhor, que o Senhor chama o controle, Senhor, o domínio, Senhor, de todas as coisas, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecendo, Senhor, nos guiando, Senhor, trabalhe, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, nós possamos, Senhor, cada vez mais e mais, Senhor, estar sendo, Senhor, servos teus, Senhor, resplandecendo o Senhor. Toma, Senhor, nesta manhã, Senhor, a tua serva, Senhor, Maeli, Senhor, que estará dirigindo, Senhor, este estudo, Senhor. Toma, Senhor, a SBD, Senhor, seja, Senhor, com cada um, Senhor, dos jovens, Senhor, que estão, Senhor, participando, Senhor, dessa aula, Senhor, que o Senhor possa nos ensinando, Senhor, falando, Senhor, a tua vontade, Senhor, o teu querer, Senhor. Isso que nós te pedimos, com fé e te agradecemos, Senhor, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Rony, é com você. Então vamos cantar uma música, a gente vai cantar hoje à noite, lá na igreja, um hino, 108, Aflição e Paz. A gente sabe que nesse tempo que a gente está vivendo agora, Deus nos permite estar em sofrimento, mas a gente sabe que nós somos felizes, porque nós temos Cristo Jesus em nossas vidas. A gente pode não estar feliz, mas a gente é feliz porque tem Cristo. Então vamos cantar essa canção, 108. Se pesa mais doce, me deres gozar. Se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Minha sorte, cruel Satanás, me ataque com vis tentações. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado, o meu Salvador, foi pago de um modo valeu-me o Senhor, desceu sem igual, sou feliz, graças a Jesus, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus,
meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar com remidos à luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém? Amém, né? Essa é a nossa certeza. A nossa felicidade é apesar de, é independente de, né? Somos felizes porque Jesus é a base da nossa felicidade, né? Da nossa alegria, da nossa paz. Então, nós podemos, né, em tudo ver a mão do nosso poderoso Deus. Amém? Gente, hoje é Provérbios 6, né? Quem está lendo aí? Quem está conseguindo dar uma lidinha? Aê, muito bem, né? Muito bem. Isso mesmo, né? Quanto mais a gente lê a palavra que estamos estudando, como diz vocês, mais antenado a gente fica, né? Então, precisa estar aí mesmo, tá? Então, hoje a gente vai ver algumas coisas em Provérbios, capítulo 6. Eu gostaria de participação de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário também, é só ligar o seu microfone ou escrever. E aí a gente pode estar conversando, interagindo, tá certo? Então, no capítulo 6, eu vou pôr um PowerPoint aqui para vocês terem uma ideia de como nós vamos ver hoje, tá certo? Já está lá, né? Agora você vai ter que voltar lá para compartilhar. Não compartilhou ainda. Ah, Volta lá. aqui não pode, não? Aqui, ó. Vamos lá, o outro. Todo mundo está com a Bíblia aí aberta, celular, capítulo 6 de Provérbios. A gente está tentando fazer um estudo, né? Indo capítulo por capítulos. A gente sabe que o livro de Provérbios, ao mesmo momento que ele fala em um capítulo, ele já fala em vários capítulos sobre o mesmo assunto, sempre trazendo a importância, né? Principalmente quando o assunto é mais prático assim do nosso dia a dia, e parece que a gente vê que Provérbios ele começa a colocar mais ainda. Aqui, compartilhar, você não colocou. Mas não tem, não apareceu. Ah, gente, falha técnica. Então, fecha de novo, né? Não, vou colocar. Agora compartilhar, não? Alguém pode ler para mim, começando aí do capítulo 6, enquanto eu estou tentando colocar aqui.
Alguém fazer a leitura do 6, do 1 ao 5, para mim, por favor. Conseguiu? Pergunta para eles, está aparecendo aí. Deixa eu botar mais, que aí eu vejo, né? Lá onde? Você não quer ver? Provérbios 6, de 1 ao 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Tá bom. Seria até o 5. Então, Provérbios, a gente vai ver diversas advertências contra ciladas. Se vocês observarem, no capítulo 5 já começa essas advertências, né? E folheando a sua Bíblia aí um pouquinho, se você olhar, a primeira advertência que começou é contra a lascívia, né? Ou seja, contra a questão do adultério, a mulher adúltera, que o capítulo todo praticamente trata sobre isso. Aí até o capítulo 7, a gente vai ver essas diversas advertências, né? Terminando, então, tem diversas advertências. A primeira que a gente vê hoje nesse capítulo é contra ser fiador. O que é ser um fiador? Alguém pode participar comigo aí? O que é ser um fiador? E por que eu não posso ser? Estão me ouvindo? É só você ir lá, não tem problema. Está aparecendo a apresentação para ele. Oi. Você vai ter que ir lá para não dar, porque assim não. Gente, alguém está me ouvindo? Estamos. O que é ser um fiador? Eita. Ah, tô vendo. A Maria está colocando, é assumir um compromisso. Compromisso com quem? Compromisso com quê? Compromisso financeiro. Aham, muito bem. Ser fiador, né? É você assumir uma dívida que não é sua na realidade, né? Agora, às vezes pensar que é porque é um amigo chegado, alguma coisa assim, então você assume uma dívida. Gente, agora deixa eu perguntar de novo para vocês aí. Tem exceção nesse fato? Eu posso ser fiador em algum tempo? Ou em alguma situação específica? O que vocês acham? Depois você sabe sair, né? Não, fica aí. Você sabe, ela vai entender. Se vocês ligarem o microfone, quem quiser falar, eu acho que fica melhor. Rapidinho, aí depois desliga. Para a gente entender essa parte. Porque, sabe, gente, é uma das partes que a gente vê que tem muitos problemas com relação a isso. Porque não é tão... Eu não sei quem nunca passou pela experiência, mas normalmente sempre aparece alguém querendo que você assuma uma dívida, né? Ou seja, que você compre alguma coisa, ou que você seja um fiador em um banco, ou em alguma coisa. São situações que nos cercam e que a gente precisa ter a sabedoria, né, de como sair delas. E aqui em Provérbios, ele menciona uma das primeiras coisas, das primeiras ciladas que está falando, é contra o ser fiador.
né? Então, e a Bíblia, em Provérbios, ela vem trazendo orientações. Eu sei que talvez é um assunto que alguns talvez podem discordar. Não, existe em algum momento a gente pode ceder a isso. Mas uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção com vocês é a questão do absoluto da Bíblia, né? A Bíblia ela não é relativa, não tem adequações, não tem adaptações. Se ela me ensina que, como você lê aqui, filho meu, se ficastes por fiador do teu companheiro e se te empenhastes ao estranho. É interessante, ele está colocando duas pessoas aqui, olha, companheiro, ou seja, alguma pessoa que pode ser seu amigo ou alguma pessoa que pode ser estranha, que você não conhece. Aí ele começa a colocar que isso, né, isso é uma coisa perigosa, porque essas pessoas, normalmente, ela tem uma boa causa. O versículo 2 vai falando isso, não é? Tem um bom papo, né? E aí ele começa a dizer a maneira como eu devo reagir. Então, aí a gente vê essas diversas advertências, que vai ser contra o fiador, contra a preguiça, contra a maldade, contra a mulher adúltera, mais uma vez, tá certo? Eu vou voltar aqui a tela, que eu preciso colocar uma outra aqui, dessa que eu já estou mencionando. Ok. Tá? Então, aí, olha, vocês podem ver que ele está dizendo, se você ficar, você entrou numa cilada, entrou em um problema, você está trazendo um problema para você, né? Porque você, na realidade, você está usando o seu nome, né, dando a sua vida para assumir uma dívida de alguém, que se esse alguém não honra com a palavra, é o seu nome que vai ficar sujo, né? E a Provérbios também fala sobre isso, né? Sobre a questão da gente privar pelo nosso nome, né? Aí o Salomão, então, ele coloca aqui logo a maneira, como é um negócio, como é uma cilada tão forte que nos tira a paz, né? Porque você, de repente, você assume algo fora do seu orçamento, né? E, de repente, você agora tem que pagar uma dívida que não é sua se a pessoa não honrou o compromisso. Então, por que Provérbios adverte para que a gente não caia nessa cilada? Né? Por que ele adverte? Porque, gente, é tão interessante a gente ver a palavra de Deus, como que ela nos orienta em tudo que é o melhor, a nossa forma de andar, de viver. Porque quando nós entramos em situações assim, querendo ou não, tira a nossa paz, né? Mexe com tudo. E cá para nós, né, gente? Quando a vida financeira não está legal, a gente vê que tipo assim, influencia em muitas outras áreas, em outras partes, né, da nossa vida. E, de repente, você vai privar a sua família de alguma coisa, porque uma pessoa, você precisa pagar uma conta de alguém que, sendo seu amigo ou não, chegou, pediu, e, de repente, você caiu na cilada, né, porque a Bíblia coloca, seria como se fosse uma cilada. Aparentemente, parece que é uma boa ação que você precisa fazer, porque se você não fizer, você não está demonstrando amor, né? Mas a Bíblia coloca como se fosse uma cilada, né? Aí, logo, Provérbios nos diz como que você pode resolver essa cilada, já que você caiu. Porque, olha, coloca assim, no versículo 2, fala assim, está preso com as palavras da tua boca. Então, você está preso. Quando você está preso em uma situação, agora você precisa saber como sair. E o interessante do livro de Provérbios é que a gente vê que sempre ele nos dá um jeito, né? Ele nos dá um jeito, ele mostra o problema, que é independente, que às vezes a gente pode até cair nele, né? Você não pensou bem, sei lá, você se deixou levar por aquela situação.
Mas mesmo assim, ele nunca deixa assim só, já que você caiu, se vire. Você pode observar em cada parte do livro de Provérbios, cada capítulo que você vai ler, que tem um problema, que tem uma situação. Você olhando naquele capítulo, você vai ver que tem uma solução, né? Então, pode acontecer de cair, mas se você cair, Provérbios diz a maneira como que você vai reagir, tá bom? Eu quero ver agora aí a participação de vocês. Qual é a primeira maneira que eu devo reagir se caso eu cair nessa cilada de ser um fiador? O que é que eu devo fazer agora? Correr atrás da pessoa para ela me dar logo o dinheiro? O que é que eu devo fazer de acordo aí com a palavra? Qual é o primeiro passo? Aí vamos tentar fazer um estudo seguindo aí a sequência dos passos, do que a palavra de Deus está nos dizendo. Né? Andar pela palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é a minha experiência, não é se eu caí, algum dia se eu já fui para o fiador ou não, mas é o que a palavra de Deus está me orientando. Né? E como servos de Deus, é a palavra de Deus que me diz o que está certo ou não. Eu não tenho que achar o que a Bíblia me diz, não, eu tenho que cumprir, né? A nosso dever como cristão é a obediência à palavra de Deus. Infelizmente, o que tem acontecido é que, às vezes, a gente vê muito achismo, né? A Bíblia me diz assim, a Bíblia diz que eu não devo ser. Ah, mas coitado do meu amigo está precisando, ou alguém da minha família está precisando, ou alguma coisa assim, aí você vai, eu acho que não tem problema, né? Então, vamos lá. Qual que é a primeira maneira aí de resolver? Quem vai participar? Acho que é para se prostrar, né? E não dar sossego. Que é o versículo que está aqui. Importunar o companheiro. Importunar. É fácil fazer isso depois que você está na situação? Não. Não é mesmo, gente. Olha como que é. Obedecer a palavra de Deus é melhor. Porque na hora, né? Na hora que a pessoa vem, é tudo perfeito. Ela é boazinha, é mansa, se lamenta às vezes, te mostra N razões porque você precisa ajudar, né? Te envolve. A situação te envolve emocionalmente mesmo, para você achar que você precisa, você tem o dever de ser fiador. É tanto que ele diz assim, olha, agora, pois, faz isso, filho meu. Livra-te, pois caísse na mão do seu companheiro. Quer dizer, olha, você caiu numa cilada. Querendo ou não, você caiu. Então, agora precisa resolver essa questão. E a primeira coisa que ele diz, olha, vai lá e importuna. Ah, e uma outra coisa que eu acho interessante, né? Normalmente, quando você vai cobrar uma dívida, eu não sei com vocês como é que é. Tem pessoas que têm mais facilidade. Mas, para mim, por exemplo, eu tenho vergonha de cobrar alguém. Quem mais tem aí? Você tem... Era para a pessoa que fez a dívida ficar com vergonha, mas, infelizmente, não é ela que fica, não. Vocês concordam que é assim? Não é ela que fica, é a gente que fica com vergonha. Né? Então, a primeira maneira que a gente olha, vá lá agora, importuna, tenta sair dessa cilada, né? Saia dessa cilada. Aí você vê, olha, de repente, você quis ajudar alguém, olha como que a coisa vai um emaranhado, assim, um ciclo, né? Você queria ajudar alguém, não é? E, de repente, essa ajuda sua reverteu tudo ao contrário para você. Por quê? Por que será que reverteu para você? Porque não era uma ajuda da maneira como a Bíblia falou. Não é? Porque se a gente fizesse como a Bíblia falou, a gente ia estar livre dessa. Bem livre dessa mesmo. Então, por isso que a Bíblia diz, olha, vai lá e importuna o teu companheiro. Bate lá, fala para ele resolver. Gente, e acontece às vezes da pessoa nem resolver, você que tem que pagar, porque o nome é seu, aí a dívida é sua agora. Né? Aí não tem nada a ver com você pensar, mas a dívida é dele. Não, é seu nome.
Você assumiu, você foi fiador disso, né? Qual é uma outra coisa que ele diz? Uma outra maneira que como que deve resolver esse problema aí? Outra maneira? Qual que é a outra maneira? Versículo 4, aí, alguém lê? Deixa outra pessoa falar aí agora. Vamos lá, gente, olha, porque se alguém estiver na cama, pode querer dormir, aí não vai cair na tentação, então participa aí. Versículo 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Viu como o negócio é mais profundo do que a gente imagina? Não relaxe, não descanse. Oi? Não relaxe, não descanse, não deixe pra lá, né? Agora, vem cá, fala sério aqui comigo. Quando você está numa cilada dessa, tem como você relaxar, você descansar, você achar que... Não, gente, entrou, é um arrependimento total pela situação. Na realidade, o que traz é isso, né? E agora, isso te incomoda. E quantas vezes a gente vê até, olha, amizades destruídas, famílias destruídas até por coisas assim, né? Principalmente, ó, vai uma palavra aqui para nós mulheres específicas, né? A mulher é mais sensível e, às vezes, corre até risco de fazer coisas escondidas do marido, assumir um compromisso, você tem um cartão e você assume. Porque é minha amiga, mulher é mais mole para essas coisas, né? Então, aí você assume, não perguntou nada para ele, né? Não conversou, não fez nada. Aí, na hora do problema, já o problema criado, aí você agora é hora de envolver. Então, fica esperta, viu? Fica esperta mesmo, veja o que a palavra de Deus está ensinando, porque é melhor. Não tem... Vamos separar as coisas, né? Se fosse para ser fiador, se era uma forma de demonstrar amor, né? Se fosse uma forma de demonstrar amor, eu tenho certeza que a palavra de Deus ia dizer, você pode fazer isso. E se a palavra de Deus está dizendo que não é para ser, é porque essa não é uma forma de demonstrar amor de maneira nenhuma. Eu acho que isso é uma forma boa da gente pensar. Porque quando nós estamos em situações, às vezes a gente acha que é só o sim que demonstra amor. Mas não é isso. A palavra de Deus também é não. É tanto que agora a gente traz Deus. Deus só dá sim para a gente? Não, ele dá não. Então, você imagina, Deus, ele dá não para a gente. Então, tem horas na nossa vida que a gente precisa dar não, para não entrarmos em problemas que a gente não precisava entrar se obedecer a palavra de Deus. Aí ele diz, olha, você agora entrou, caiu na cilada, vamos resolver essa cilada. Não dê sono. Resolva essa questão, não deixe ir protocolando, passando para frente, coisa assim. Ele diz que não. Aí uma outra maneira que ele usa aí até uma figura de linguagem, aí no versículo 5, ele usa uma ilustração aí para dizer como que é tão horrível essa situação e como que você precisa tanto resolver essa situação que ele usa uma figura de linguagem aí. Versículo 5. Quem lê para mim? Alguém aí, por favor? Todo mundo? Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Olha, você viu o que ele coloca, né? A gazela da mão de um caçador, sai fora, como a árvore da mão do passarinheiro. Você vê que os animais, né? Eles fazem de tudo para se livrar do seu caçador, né? Eles fazem de tudo mesmo para sair fora, para correr. Então, é essa maneira que ele está dizendo, olha, cuidado, né? Então, se livra dessa situação para que você logo tenha a sua vida normal. Porque, de repente, quando se cai nessa cilada, você fica com a sua vida anormal. Porque você está com um problema que não é seu, mas se tornou seu, né? Porque você não obedeceu. Tá, ok? Agora eu quero perguntar, alguém já passou por uma situação assim?
que você deu o seu nome para alguém que gostaria de compartilhar? Eu sei que talvez alguém vai dizer assim, olha, mas eu já fiz e fulano de tal pagou. Tudo bem. Eu dei meu nome e fulano de tal já pagou. Gente, mas não quer dizer que sempre vai ser assim, né? É como a Bíblia fala sobre a questão, né, da união de crente com descrente, a sociedade de crente com descrentes, né? Às vezes você vê alguma exceção que acontece, né? Depois que casou, aí o marido converte, mas isso é exceção. A regra, não, na palavra de Deus não tem essas exceções, mas Deus é soberano, misericordioso. Né? É tanto que depois que desobedeceu, então Deus dá os conselhos e o jeito como resolver. Mas eu gostaria de saber, alguém já passou por alguma situação assim? Eu sei que vocês são jovens, mas normalmente também tem aquela questão, né, de um amigo chegado e que você foi lá e que você assumiu essa situação. Quem gostaria de compartilhar? Porque é sempre bom quando a gente traz, assim, exemplos, situações que nos ensina, né, para a gente ficar esperto. Tem alguém que vai querer falar? Tia, eu posso falar? Pode. Um familiar meu pegou meu nome, né, para resolver um problema com o cheque. O cheque voltou sem fundo e eu passei 5 anos com o nome sujo para poder recuperar. Ei. Uhum. Essa é uma das Você situações viu? que passei. Aham. Quem mais? No meu caso, não foi comigo, é com minha mãe. Minha mãe, como entende-se que a forma de emprestar dinheiro é uma forma de demonstrar amor, como você disse, ela tem esse hábito, principalmente com as colegas de trabalho, quando trabalhava. Inúmeras vezes as colegas não pagaram a ela. Aí ficava aquela situação indelicada, depois de perder a amizade, se não, fica aquela desconfiança. E até mesmo briga em casa, entre meu pai e minha mãe. Caramba, Mérita, de novo você empresta dinheiro e fica no calote e tal. Então, realmente, a gente acha que está ajudando, que está demonstrando carinho, amor, e gera um efeito contrário, como você mesmo disse. E, gente, ali é interessante que gera um efeito contrário, né? Tanto na vida de quem emprestou, como também você pode ver que não é uma forma de demonstrar amor, porque normalmente muitas pessoas que fazem isso, elas têm problema nessa área, né? E muitas das vezes é para comprar coisas desnecessárias que você não tem. Às vezes nem você tem o que ela gostaria de ter. Eu passei por uma situação esses dias agora, uma pessoa, né, que, de repente, que eu estou acompanhando, tá? E, de repente, a menina chega e me pede para comprar um jogo de quarto. Do nada, assim, você tem cartão? O bom foi que ela me perguntou assim, a senhora tem cartão no seu nome? Tem cartão de crédito no seu nome? Para você poder... é porque está tendo uma promoção em tal loja e tal e tal, e eu preciso que você compre isso no seu nome, ou que você compre no seu cartão, e todo mês eu vou pagar. É o papo de sempre, né? Eu nem tenho tanto quase relacionamento com a pessoa, e a pessoa já chegou para fazer isso. E aí, na hora, ela me perguntou assim, você tem cartão no seu nome? Eu não tenho cartão no meu nome. Então, eu falei para ela, eu não tenho cartão no meu nome. Aí, falei com ela, e também que não era época de estar comprando, ou assumir dívidas, ou coisas assim, né? E aí, eu percebi que no início ficou meio assim, mas depois já volto. Então, o não faz parte dessa coisa aqui, tá, gente? Então, é aprender, aprender e aprender. Então, o provérbio está dizendo que a gente não pode, então vamos lá, não pode. Tá bom? Então, fica ciente disso aí. Por isso que a importância da gente saber conhecer a palavra de Deus, né? Então, você não está dizendo não porque simplesmente você quer dar um não, mas você está dizendo um não com base, né? Um não estruturado na palavra de Deus. E aí a gente vê o porquê. Se a gente fosse ficar conversando, tem várias e várias explicações para isso.
Mas, infelizmente, gente, ainda tem gente, pessoas cristãs, que caem nessa cilada. Né? Muitas pessoas cristãs caem nessa cilada. Às vezes apanham diversas vezes, mas parece que não conseguem aprender. Então, agora falta, muitas das vezes, é o conhecer a palavra de Deus e praticar, e saber que a palavra de Deus é o melhor para a nossa vida mesmo. Né? Então, essa é a primeira cilada. Ou seja, aqui no Provérbios, a segunda, né? A primeira foi contra a mulher adúltera, para ficar esperto aí, né? Agora, a segunda, contra servir de fiador, eu não posso ser fiador. E qual é a terceira cilada aí nesse capítulo? Me respondam aí, qual é a terceira cilada? A preguiça. Aham. Como assim? Preguiça é uma cilada, gente? É. É mesmo? A gente deixa de participar de muita coisa por conta disso também. Deixa de aprender muita coisa, deixa de... É muita coisa. Gera atritos na relação por causa da preguiça. Aham. Preguiça não faz bem, na realidade, né? Às vezes a gente até diz, eita, hoje amanheci com a preguiça, se fosse olhar, não se levanta para fazer o que precisa, não é? E aí você vai para a palavra de Deus, até esses mínimos detalhes, ela se importa conosco, né? Ela diz assim, olha como é que deve ser, né? Então, o preguiçoso... Deixa eu ver, o Kaique está me falando alguma coisa aqui. Deixa eu só dar uma lidinha aqui, que ainda é no ponto anterior. Que prestei um dinheiro a um crente e não pagou. Ainda depois de 3 anos, teve o cara de pau de pedir meu cartão para comprar uma geladeira. Compre mais não, viu, Kaique? Não, em relação a isso, voltando ainda também, vou dar um testemunho. Eu tenho um aplicativo que eu pago na minha conta e divido com algumas pessoas. E é um valor irrisório, mas a gente acordou que cada um ia pagar. Então, uma certa pessoa começou a me dever vários meses e eu cobrando, mas pro seu amigo a gente releva algumas coisas. Mas aí chega um ponto que eu disse, rapaz, eu tô precisando também, porque eu preciso pagar. Por mais que seja valor irrisório, quando você soma tudo, já dá um dinheiro bacana para mim. Então eu disse assim, queria que você me pagasse e tal. Acabou que não me pagou. Aí eu retirei do aplicativo, desinstalei. Depois disso, ele veio para mim dizendo que ia me pagar e tal. Aurélio. Acabou que a gente se afastou bastante por conta disso também. A amizade meio que esfriou por conta disso também. Um dos motivos. Então, ficou chateado pela cobrança. Então, é complicado. É uma forma que você quer ajudar e acaba que você fica como ruim da situação. Voltando para provérbio que estava dizendo, acreditado. Quem empresta, não presta, né? Aham, o provérbio popular, né? Que faz sentido, né? Quem empresta, não presta. Né? É melhor, gente, se realmente a pessoa precisa, é você tentar ver uma forma de como poder ajudar e dizer, dar, né? A Bíblia também nos mostra, né, que nós podemos, sim, ajudar as pessoas e Deus até nos dá para ajudar, né? Ensina a gente cuidar um do outro, né? Mas, né, da forma correta, né? Então, é uma coisa que é interessante mesmo, é uma situação que se cai, pode ter certeza, você vai perder amigos, né? Você vai perder amigos. Se é na família, vai começar a criar atrito na família, né? Pode ser onde for, se for na igreja, né? Até o irmão na fé, como ele colocou aqui, né? Até o irmão na fé também vai criar problemas, então não escapa. Então, o melhor escape é não ser. O melhor escape é você ser logo... Fica logo por ruim no início, que a pessoa vai achar que você é ruim, que tipo de crente é esse, né, que nem ajuda, nem estende a mão para o irmão quando eu estou precisando. Já que você vai ser ruim de qualquer forma, então seja ruim sem criar mais problemas. Com certeza. Maile, mas vamos supor que tem um caso de algum irmão da igreja está precisando de uma certa quantia, sei lá, pagar uma conta de luz, por exemplo. Realmente está sem dinheiro naquele momento, não tem como, e é algo essencial, uma luz. E como é que você fica?
caramba, vou ao pé da letra de Provérbios e não vou emprestar, não vou pagar essa dívida para depois eu me ressarcir. Ou caramba, o amor próximo, segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Eu gostaria que pagassem a dívida para mim. Como é que a gente fica nessa situação, então? Aí você já está falando, não é uma coisa que você assumiu uma dívida. Aí entra a sua questão, eu posso ajudar nesse aspecto, tudo bem. A dívida é dela, está no nome dela. Né? Aí sim, é uma forma de que você, qualquer um que tiver em uma situação dessa, precisa tentar ajudar. Né? Se você pensar, não, eu te empresto, mas a Bíblia fala também sobre isso, emprestar, não emprestar com usura. Né? Eu posso te emprestar e você pode me pagar. Se você achar melhor, você pode até depois falar, não, pode deixar. A sua vida com isso. Mas é diferente de uma situação de você ser fiador. Né? Totalmente diferente. Tá bom? Gente, tem mais alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Se não, vamos para a preguiça. Vamos para a preguiça, né? Então, aí a próxima advertência vai até o versículo 11, né? Até o versículo. Vai ter, quem é o exemplo que a gente precisa ter? A formiga. É tão pequenininho aí, mas que trabalha o tempo todo. E eu acho que é em Provérbios 20, que fala, né, sobre que ela trabalha para quando chegar o calor, ela tem o que comer. E o preguiçoso, gente, não é assim. Principalmente o preguiçoso daqui de Provérbios que ele está falando, né? O preguiçoso, ele é um procrastinador. Né? Deixe para amanhã, deixe para depois. Eu vou fazer depois. E ali tem a oportunidade já de fazer, de reagir, aí não faz, vai deixando para amanhã, e esse amanhã às vezes nunca chega, e às vezes quando chega a hora que você precisa mostrar alguma coisa mesmo, não vai sair como deveria, porque agora já não tem mais tempo para fazer o que deveria fazer, e é um monte de coisa ruim que começa a acontecer na realidade. Né? Aí a gente volta de novo, né? O momento da preguiça parece que é gostoso. Você está descansando o corpo, você está lá relaxado, né? É tudo muito legal ali naquele momento, né? Se você se deixar levar por ele, parece bom. Mas aí, e o depois? Então, o preguiçoso, ele não tem, ele diz, olha, vai ter com a formiga e considera, vai ter com a formiga o preguiçoso e considera os seus caminhos e ser sábio. Então, quem é preguiçoso não é sábio, né? E o Senhor nos chama para a sabedoria, né? Ou seja, andar em sabedoria. Então, já é uma coisa que não pode fazer parte da minha vida. Agora, vem cá, também não vamos trazer condenação sobre as nossas vidas, também de pensar, em nenhum momento você sente aquela vontade de, sei lá, dar uma relaxada, dar uma descansada, ficar... É normal. Agora, o que não é normal é a gente ceder sempre a isso, deixar de fazer o que precisa fazer. Né? Tem pessoas que naturalmente parece que já vivem da preguiça. Não tem vontade de fazer nada. Tudo tem empecilho. E se você desde cedo não foi incentivado, né, a trabalhar, a se movimentar, a estudar, a fazer todas as coisas, mais dificuldade é. Né? Aí por isso que a fulano de tal é preguiçoso. E a outra coisa, o preguiçoso, todo mundo já começa a conhecer o preguiçoso. Porque você vê as reações dele, que é como se nada, não quer fazer nada, né? Então ele diz, olha, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Está mostrando o exemplo da formiga. Ninguém precisa mandar ela fazer nada. Você já viu um chefe de formiga? Não tem. Não tem chefe de formiga. Formiga é chefe. Tem a abelha rainha, acho que algumas coisas assim, mas na formiga não tem. Ela faz porque ela quer. Aí ela mostra, então ela já vai atuando, pensando no próximo. Aí depois diz, ô preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? É uma coisa constante. Aí o preguiçoso, ele fica, não, vou dormir um pouquinho,
mais um pouquinho, e no final vive na pobreza, porque o resultado vai ser esse. Um homem preguiçoso ainda acho pior do que a mulher. A mulher não é para ser preguiçosa não, também, viu? Mas homem preguiçoso também é terrível você pensar, né? Que a pessoa não conquista nada, porque o preguiçoso não conquista nada. Ele não tem sonhos, ele não pensa no futuro, não é? Ele não tem iniciativa, ele não tem nada disso. Mas, no entanto, ele quer viver nas costas dos outros. Tem que ter alguém que vai sustentar o preguiçoso. E se não der um chega para lá, vai continuar assim. Né? Então, o preguiçoso é justamente esse, né? Então, e isso é uma insensatez evidente. Aí, o preguiçoso, ele é insensato, né? Ele não é sábio, então, diversas características que reside com ele, tá? Então, mais uma vez, chama aí, né? Vamos trabalhar. Então, é uma das razões que a gente precisa não ser preguiçoso, tá bom? Então, se você vê uma pessoa aí preguiçosa e quer ajudar, não fique só dando as coisas, não, tá? Bota ela, tipo assim, se você der uma coisa, você faz isso que eu te dou isso. Para ver se anima aí um pouquinho o indivíduo aí, né? Mas não fique também só cooperando, pensando que é só dar. É aquele sanguessuga, né? O preguiçoso é assim, né? Você dá. E você já viu, é outra coisa também. O preguiçoso, ele acha que quem tem a obrigação de dar para ele. Porque ele não tem que trabalhar. A vida é só sombra e água fresca. Né? Então, é mais uma coisa aí, tá? Então, essa é a próxima advertência, né? E a gente teria mais outras advertências aí. A gente vai só finalizar com essa próxima, que é a advertência contra a maldade, ou seja, contra a língua, né? Que aqui ele coloca várias coisas, né? Várias coisas aí, que é o próximo texto. Alguém lê aí para mim? Eu quero vocês agora. Quem vai ler aí? Do 12 até o 19. Quero ler bastante a palavra, que é para vocês verem que é a palavra que está falando, né? Quem vai ler? Seis a 12. Os homens maus e sem valor vivem dizendo mentiras. Piscam e fazem gestos para enganar os outros. As suas mentes perversas estão sempre planejando o mal. E eles espalham confusão por toda parte. Por isso, a desgraça cairá de repente sobre eles. E não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor Deus detesta e que não podem tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras e a pessoas que provocam briga entre amigos. Ok. E a pessoa que provoca... Certo, vamos começar aí. O Yuri leu uma tradução que fala o homem mau, né? Tem uma tradução que fala o homem de Belial, o homem vil, né? Belial era um deus, tipo assim, da mitologia cananita, um deus que chamava Belial. E ele era, esse nome Belial aí, ele é como se fosse um adversário do povo, simboliza, né, um adversário do povo de Deus, do povo escolhido. Né? Então, ele age contra. É um termo que no Novo Testamento tem uma parte que fala sobre o homem de Belial, que seria um adversário dos cristãos. Né? Então, logo aqui, essa advertência contra a maldade está relacionada com esse tipo de pessoa, não somente, né, com esse tipo de pessoa. Maldade é uma consequência do mal, né? E o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Então esse homem vil, ele é cheio de perversidade. Ele não tem nada de legal na vida dele. E ele começa a colocar
aqui o Salomão começa a colocar várias coisas da maneira como ele age no seu dia a dia. É uma coisa que é natural dele, ele age assim. É como se... E é o que a gente tem visto hoje, de forma geral, no mundo. Né? Hoje nós estamos envolvidos em uma situação em que a gente vê muita maldade humana, né? Muito desses interesses próprios, né? Da maquinação do coração, da perversidade, né? Quantas situações perversas a gente está vendo, né? Às vezes abuso de poder. Então, todas essas coisas. Essa semana, há uns dias atrás, saiu a notícia, era aquele caso daqueles policiais que saíram, que atiraram naquele menino, né? No João Pedro. Essa forma de perversidade. Essa semana, o auge foi nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa que está só no nosso país, né? Essa semana foi aquele policial que matou um negro, né, de forma cruel, né? De forma cruel mesmo. Não é para matar, e pior da maneira. Então, você vê que a perversidade está no coração desse homem que não teme a Deus, né? Que não teme a Deus de maneira nenhuma. Agora, é interessante, como a palavra de Deus diz, que vai vir a destruição dele. Né? No versículo 15 fala assim, olha, pelo que sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que lhe haja cura. Né? Então, toda essa consequência do mal sempre vem, né? Sempre vem também a punição. Né? E a Bíblia fala sobre essa questão, né? Do justo e do injusto, do que teme a Deus e do que não teme a Deus. Então, Provérbios, ele começa a tratar sobre essa questão, a advertência contra essa maldade, né? E essa maldade, ela só tem solução se tiver Deus na vida, se tiver temor a Deus. Aí eu gostaria de chamar a atenção para a gente finalizar sobre essa questão do versículo 16 e o 17, né? Então, até chegando nos três últimos, né? 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas ele aborrece. E ele começa a dizer aí, né? Olhar altivo, né? Aquele que se acha o máximo. Aquele que confia em si próprio, né? Então, aquele que não quer conselhos, que já acha que já sabe tudo. Então, isso é altivez. E a Bíblia tem outras partes que fala sobre isso, né? Deus, ele resiste ao soberbo, mas ao humilde ele dá graça. E a altivez está mais ou menos relacionado a isso, né? Então, Deus aborrece o altivo. Deus aborrece, qual que é a próxima coisa que ele aborrece aí? O olhar altivo, a língua mentirosa, né? Não precisa nem falar sobre isso, porque a gente sabe quem que é o pai da mentira, né? Que é o Satanás, é o cão, né? Então, a gente sabe que ele que é o pai da mentira. Então, Deus aborrece isso. É tanto que quando a gente converte, fala lá em Efésios, que aquele que mentia, agora fale a verdade. Porque Deus aborrece. Uma outra coisa que Deus aborrece também é os mãos que derramam sangue inocente. A gente vê essas 2 situações que eu coloquei aqui, e N situações que a gente vê no nosso mundo que a trama, né, para tirar a vida, derramar sangue inocente. Isso também o Senhor aborrece. Aí depois, o coração que trama projetos iníquos, projetos que não são corretos, projetos que às vezes você olha para tirar benefícios próprios, né? Projetos que estão nem aí para o seu próximo. Então, ele aborrece também. Pés que correm para fazer o mal, tramam o mal. Tem pessoas que vivem assim, gente, só para fazer o mal, tramando sempre contra alguém. Pessoas invejosas, né? Pessoas maldosas. Então, isso o Senhor aborrece. Né? E a outra coisa que ele diz assim, testemunhas falsas que proferem mentira. Isso também aborrece. Não é? Mas agora tem uma sétima coisa que o Senhor abomina. Qual é a coisa que o Senhor abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Talvez, olha, é interessante a gente ver que nessas 7 coisas que está aí, que o Senhor aborrece e tal,
Talvez você pode estar se analisando assim, pensando, eu não faço isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, né? Mas a sétima, que ele abomina, que Deus não gosta de maneira nenhuma, que Deus não tolera, né? Porque quando você pensa numa coisa abominável, é uma coisa intolerante. Aí ele fala que é aquele que semeia contenda entre irmãos. Sabe o que quer dizer isso aqui? É aquela famosa fofoquinha, né? É aquele que diz, eu te falo o que eu vi, se você prometer o que eu prometi. Eu prometi que eu não ia contar para ninguém, né? Então, se você me prometer também, eu também te conto. Só que aquele que você contou, ele vai querer, ele tem um outro também que se diz chegado. Aí vai essa questão da promessa, né? Cada um prometendo que não conta. E, de repente, o irmão, a fofoca se espalhou, a separação por conta dessas coisas, né? E você vê que isso é abominável ao Senhor, né? Então, isso é abominável ao Senhor. É como o Tiago fala lá sobre a questão da língua. Esse membrinho aqui que a gente tem, que não para de mexer, né? E que Tiago fala lá, que com ele nós bendizemos a Deus, mas com ele nós maldizemos o irmão, que é a semelhança de Deus. É aquilo que Tiago fala lá, que às vezes você põe um freio no cavalo, mas a língua é um membrinho, é tão pequeno, mas difícil de domar, né? Então, essas advertências que a gente vê. Então, o que semeia contenda entre os irmãos, isso é abominável a Deus, né? É abominável a Deus. Aí, alguém lê aí para mim Lucas 6,45. Quem vai rapidinho, a gente já está finalizando. A gente já está finalizando aqui. Pode deixar, depois pega. Alguém rapidinho? Lucas 6,45. E outro já abre aí Provérbios 15:2. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Uhum. Agora, Provérbios 15:2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a astúcia. Uhum. A estutícia, né? A Estultícia, perdão. Uhum. Então, a palavra de Deus já vai orientando sobre isso, né? Então, tomar cuidado com essa questão da coisa que é abominável ao Senhor, né? Então, palavras que ferem, as fofocas, as informações que não é para ser passadas, né? Principalmente quando trata sobre a questão de condutas erradas, de pecado na vida da pessoa, né? Se você vê a pessoa em pecado, você vai tratar você e ela, né? Aí, se ela não se arrepender, é que você vai fazer os passos bíblicos, como está lá em Mateus, capítulo 18. Então, essa é a maneira sábia de fazer. E uma outra coisa que você teria, quando as informações ou as fofocas chegar, para dar um basta, você tinha que ver essa informação está envolvendo você. Se não está envolvendo você, não tem nada a ver com você, então faz com que morra ali, né? Para que não venha causar mais dano, né? Então, palavras venenosas não podem ser espalhadas, né? Então, essa é a sétima, a próxima exortação que o Senhor nos dá. Então, cuidado com a sua língua, tá certo? Então, para essa semana, vamos cuidar com aquilo que a gente fala, né? Cuidado com as informações que a gente passa. É tanto que você vê, olha, a situação mesmo, né? As informações erradas. Hoje o nome é o fake news, né? Então, cuidado com a fake news aí. Então, cuidado com isso. Tanto com o que você fala, como com o que você passa. Examina primeiro. E é interessante que as maldades, né, da informação errada, ele sempre vai, como fala, parece que é perfeita, parece que vai ajudar. Né? Não, eu só quero... E o fofoqueiro tem essa característica, viu? Ele diz, não, só vou te contar para poder ajudar, só quero ajudar. E o pior ainda é quando está na reunião de oração, que pede oração pela situação. Isso é só para a gente orar, irmãos.
Então, é uma série de coisas aí que envolve, né? O fofoqueiro, gente, e outra coisa, essa língua, aquele que semeia contenda entre irmãos, isso às vezes se torna um problema sério, sério mesmo, dentro da igreja, que prejudica, que maltrata, tá? Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude para a gente não cair nessas ciladas, tá certo? Então, tá bom aí por hoje, né? Que Deus abençoe. Jonatas fez uma pergunta aí. Sim? Quem? Jonatas. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Jonathan, aquele que sempre faz o jeitinho brasileiro estaria nessa categoria? Eu creio que sim, né? Porque não tem jeitinho. Esse negócio de jeitinho brasileiro é um rótulo que nos deram que não é para ser, né? Porque não é uma forma correta de viver. Você pode pensar que o jeitinho brasileiro é que sempre camufla uma atitude errada para você continuar vivendo nessa situação. Então, esse famoso jeitinho brasileiro. Ok? Gente, deixa eu te falar. Essa semana, a Rebeca me passou uns áudios sobre a questão, sobre estudar, né, a Bíblia mais a fundo. Hoje, isso que nós estamos fazendo não é mais ou menos um método indutivo, né? Você pegar os versículos e começar a ver o que aquele versículo quer falar, o contexto e todas essas coisas. Eu achei bem interessante, tá? Então, eu vou colocar depois lá o link para vocês verem, porque ela mostra de uma forma bem simplesinha, né? Como que a gente pode estudar a Bíblia, né? E o desejo maior é que a gente tenha prazer. Se a gente tiver prazer em estudar a palavra de Deus, aí não vai se tornar uma coisa incompreensível, né? Porque nós temos o Espírito Santo que traz a revelação e vai se tornar uma coisa prazerosa, né? Você fazer um hábito da leitura da palavra, tá? Eu vou sempre bater nessa tecla porque ela é essencial para a nossa vida, né? Leitura e oração da Bíblia, ter crente sem isso é complicado, e principalmente no mundo que a gente está vivendo, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana na presença dEle. Logo à noite nós vamos estar juntos, né? Juntos, mas separados, misturados, mas cada um no seu quadrado, né? Mas todo mundo cultuando ao nosso Deus, tá? Então, coloca no seu coração a disposição de estar naquela hora participando daquele momento que vai ser dedicado ao Senhor, né? Que vai ser dedicado ao Senhor. E que o Senhor cuide de nós durante essa semana, né? Tirando as preocupações, a ansiedade, e depois, quando a gente voltar, a gente vai ter um momento para compartilhar, né? O que é que temos vivido nesse tempo. Sabe, gente, procura ser melhor. Procura ser melhor, tirar da adversidade as bênçãos, né? Aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de viver esse novo, né? Fomos envolvidos na situação, mas o dono da situação, que é o nosso Deus, não perde controle de nada. E tudo ele faz cooperar para o nosso bem. Então, é isso aí. Alguém pode orar? Eu não gostaria de citar nomes, mas se não aparecer alguém, não é orar silencioso, é orar para a gente concordar longe um do outro, tá certo? Vamos lá, quem vai orar? Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado seja a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor foi gracioso para conosco, Senhor Deus, mais uma vez nesse dia, e principalmente nesse dia em que separamos, Senhor Deus, para estar na Tua presença, para estarmos unidos, ó Pai, e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Pai, essa palavra que foi revelada aos nossos corações nesse dia, Senhor Deus. Muda o nosso caráter segundo a Tua vontade, Senhor Deus, conforme a Tua palavra, Senhor Deus. E ensina-nos a andar nos Teus caminhos, ó Pai. Exerce a graça e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. E leva-nos, ó Pai, a estarmos cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Se o Senhor nos permitir, domingo que vem, capítulo 7, ainda assim. Se não, se Ele permitir a gente estar se vendo assim, ao vivo, melhor ainda, né? Mas se não, capítulo 7. Dá uma estudadinha, medita, tira alguns princípios e vamos lá.
nos fortificando.